Boa tarde, Larissa, tudo bom? Boa tarde, professor Luiz, tudo bem? Seja muito bem-vindo. De início, Tudo bem. queria agradecer ao senhor por ter aceito o nosso convite para participar da live de hoje, falar desse tema tão importante, né? Infelizmente, tão pouco visto, abordado, valorizado. Só um comentário, professor Luiz, para minha surpresa, enquanto todo mundo se conecta, né, para a gente ter um volume maior aí de participantes. Primeiro eu vou deixar o senhor se apresentar, por favor, né? Eu queria fazer as honras de apresentá-lo. O professor Luiz é professor da FMU, tem vários trabalhos publicados na área de direito dos idosos, é conhecido pelo tema. Tive a alegria de conhecê-lo e agora, né, um brinde à nossa amizade por intermédio da Mônica, da professora Mônica, que também é idealizadora do Jurexpresso, que está aqui com a gente na live hoje. E desde então, Mônica, eu e o professor Luiz já trocamos várias figurinhas, já conversamos sobre trabalhos, já conversamos sobre as disciplinas que lecionamos, já tivemos um bom bate-papo, né, professor? E que renda uma boa e bela amizade, que também possamos dar continuidade a esse trabalho falando dos direitos dos idosos. Por favor, sim, professor, o senhor está com a palavra. Professora Larissa, mais uma vez, boa tarde. É um prazer, uma alegria imensa estar aqui no Jurexpresso, mas eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a Mônica Yoshizato, professora Mônica, né, minha colega dos tempos de graduação, aí já se vão muitos anos, mas uma figura admirável, extraordinária pela sua inteligência e pela sua visão de mundo, né, e então para mim um prazer muito grande estar aqui, né, com vocês duas, com alguns nomes que eu já estou vendo aí aparecerem na tela, gente que passou nas minhas salas de aula, colegas de graduação, colegas de faculdade, professores, amigos em geral, né, agradeço muito realmente pela audiência, pela participação. E é isso. Professor, enquanto as pessoas ainda estão se conectando, queria só fazer um Sim, comentário, que era o comentário pois, inicial que eu iria fazer antes de apresentá-lo, mas achei que seria uma indelicadeza começar a falar e não apresentar o senhor da devida forma. É, ah, eu fiquei tão, eu fiquei tão chateada. Logo que nós escolhemos o tema para essa live, que a Mônica fez o convite, que nós começamos a fazer a divulgação da live ainda esta semana, né? Soltamos a primeira arte, fazendo o chamado para a live. Existem aqui no Instagram as tags, que são aquelas palavrinhas que nós marcamos embaixo de cada publicação para que pessoas que têm interesse por aqueles temas, assuntos, possam encontrar mais facilmente o conteúdo. E aí, eu conversando com o professor Roliandro, eu falei, vamos colocar a tag vulnerabilidade. Ele falou, eu acho que vai ter quase nada sobre vulnerabilidade. Aí eu falei, não, mas vamos colocar, porque os idosos são vulneráveis, afinal. E aí, procurando a tag vulnerabilidade, nós encontramos 50 mil tags com vulnerabilidade. Sabe quantas tags nós encontramos com a expressão direito do idoso, ou direitos do idoso, ou direitos dos idosos? Uma decepção, quantas? 23. Só isso. 23 em todo o Instagram, que tem mais de 1 milhão de usuários. Sim. 23 tags. Apenas 23 tags. O que são 23 tags num mundo de conteúdos digitais? Nada. Assim, dá vontade de chorar. E uma outra coisa que nós percebemos, que muitas pessoas diferentes que não seguiam o Jurexpresso e que não tinham conexão alguma com os nossos membros, curtiram essa publicação, inclusive centros de geriatria e gerontologia. Por que será? Porque, mesmo sendo do meio jurídico, né, as ciências são muito interdisciplinares e, além disso, falta tanto conteúdo jurídico sobre que até as pessoas de outras áreas conseguiram nos detectar por essa tag pouco utilizada. Então, diante disso, só com esses comentários iniciais, a gente demonstra para quem está nos assistindo a importância desse tema e como é relevante fazer uma live falando dos direitos dos idosos, especialmente em tempos de pandemia, em que os seus direitos estão ainda mais vulnerados do que o normal.
Então, professor, Sim. eu deixo com o senhor a palavra para dar início à nossa live, falar um pouco sobre o Estatuto do Idoso, a sua percepção da proteção da pessoa idosa ante o estado de calamidade pública. E aí, conforme nós formos avançando no nosso bate-papo, se o senhor me permitir, também vou fazendo algumas questões, alguns apontamentos e vamos dialogando. Perfeitamente. A primeira coisa que eu gostaria de registrar, e aí uma questão mais terminológica, né? Qual o termo que a gente usa para se referir a pessoas idosas, né? Claro que o Estatuto fez a opção dele, ele fala em idoso, realmente, e esse critério, afinal, acabou sendo um critério biológico, não é? Ou seja, desde 1982, pela OMS, né, que faz parte do sistema da ONU, não é? As pessoas com mais de 60 anos, elas são tidas como idosas em estados, em países subdesenvolvidos, como é o caso do Brasil. E o critério, então, é biológico, mas de natureza cronológica. Então, eu posso ter uma pessoa com 60 anos que seja um triatleta e uma pessoa com 60 anos que esteja numa situação, uma condição muito ruim de saúde, que elas são idosas e têm direitos iguais, né? Eu descarto de pronto o uso da expressão terceira idade, né? Ela me parece que ela glamoriza, ela, digamos assim, ela até infantiliza as pessoas com mais de 60 anos, né? Quando a gente lê, por exemplo, um livro da Ecléa Bose, Lembrança de Velhos, que é uma das obras mais belas tristes sobre envelhecimento, a gente vai ver que essa idade não é assim a boa idade, não é assim a melhor idade, como alguns costumam dizer. Também não há imprecisão, e isso me causou muita espécie nos anos que venho pesquisando sobre o assunto, em se usar o termo velho. Né? O termo velho, antropologicamente, até mais do que juridicamente, é um termo correto, né? Não no sentido pejorativo e tudo mais, mas assim, se a gente se referir aos velhos, assim, não há problema nenhum, não há imprecisão de nenhuma forma. Mas aí a pergunta que não quer calar, né? Mas por que a gente passar a ter um estudo a respeito dos idosos, das pessoas com mais de 60 anos, né? Porque o idoso, ele alcança essa idade, ele se torna uma espécie de santo, uma pessoa, assim, sem defeitos enfim, quase como se fosse um objeto de proteção? Absolutamente não, né? A pessoa, ao alcançar os 60 anos de idade e mais, né, ela tem especificidades que não são ainda da minha idade com 49, ainda da sua, que eu não sei qual é, mas não vem ao caso, ainda de pessoas que não tenham 60 anos, quer dizer, há especificidades que são próprias dessa idade. Então, a ideia do Estatuto do Idoso, que foi funcionado aí há quase 20 anos, em final de 2003, entrou em vigor em 2004, era de ter um conjunto de normas que pudessem, assim, ter um olhar mais cuidadoso sobre a população brasileira, que tem envelhecido censo após censo, ano após ano, não é? Mas isso não veio com o Estatuto, né? A Constituição Federal de 1988, ela trouxe 2 dispositivos, 2 artigos falando sobre o Estatuto do Idoso, sobre o idoso, né? Muito poucos, né? Bem pequenos. Anos depois, em virtude das lutas de aposentados e pensionistas, foi sancionada a Política Nacional do Idoso em 94, mas ela não era suficiente. Então, veio aí o Estatuto do Idoso em 2003. E aí, o Estatuto do Idoso, ele trabalha com a ideia de microsistema, tal como o Código de Defesa do Consumidor fizera, tal como o Estatuto da Criança e do Adolescente fez, né, no sentido de ter um corpo de normas que abarque os vários aspectos da vida do idoso. Evidentemente que o Estatuto ele não é um fim em si mesmo, ele não termina de ver todos os direitos que a população idosa tem, mas ele é uma norma assim, bastante importante, até de hierarquia federal, que, enfim, influencia e impacta a redação das outras normas por todo o território brasileiro. Então, se a gente abrir o Estatuto, a gente vai ver ali
falar do direito à vida, liberdade, respeito, dignidade, alimento, saúde, educação, cultura, esporte, lazer, trabalho, previdência e assistência social, habitação, transporte, medidas de proteção, instituições de longa permanência, que antigamente eram chamadas de asilos, né? A gente não deve falar isso hoje em dia em hipótese alguma. É de uma imprecisão grosseira a gente falar em asilos hoje em dia, né? O Ministério Público, o acesso à justiça e os crimes. Ora, assim, eu sei que eu falei um pouquinho depressa, mas se analisarmos bem todos os aspectos praticamente da vida de uma pessoa, né, eles estão abarcados aí nesse corpo de normas, nesse conjunto de dispositivos, né, de 118 artigos que o Estatuto do Idoso apresenta, que o Estatuto do Idoso possui. Chama a atenção, nos primeiros artigos do Estatuto, que ele diz que o envelhecimento é um direito, o direito ao envelhecimento é personalíssimo. Muito curioso a gente falar num tempo que prioriza tanto o belo, que prioriza o jovem, que prioriza o vigoroso, que alguém tenha direito a envelhecer, né? Muitas pessoas, inclusive, parecem fugir da ideia do envelhecimento, fazem de todo o possível, né, dos recursos da estética e tudo mais, né, da medicina, de um modo geral, para que não sejam alcançadas pelo envelhecimento. Pois eu lhes digo que o envelhecimento, se a gente não morrer, né, se a gente não for embora antes dos 60 anos de idade, ele é uma situação inevitável, né? A gente tem que se preparar para ele, tem que ter direito a ele e inclusive, ter acesso aos serviços próprios dessa idade, aos direitos próprios dessa fase da vida. Mas aí, quem enfim, tem o dever do cuidado com a população idosa, com os maiores de 60 anos? É apenas o Estado? Não. A própria Constituição de 88 já fala isso, né, quando ela foi promulgada, e o Estatuto repetiu, que é um dever que envolve o Estado, a sociedade e a família. Né? Então, não se pode simplesmente falar assim, não, isso é responsabilidade do Estado, o Estado que tem que resolver isso. Não, mas é a sociedade que tem que ver isso, né? A sociedade civil, de modo geral, que tem que resolver, a iniciativa privada, não só. E a família também. Né? Então, aí são três atores aí compreendidos, né? O Estatuto, inclusive, coloca a comunidade, que é o pequeno grupo do qual faz parte o idoso, que tem também deveres em relação a ele, cuidados em relação a ele. E aí, minha cara professora Larissa, e demais que me ouvem, a gente chega a essa situação catastrófica que é o Covid, né? A pandemia. E quando, nas primeiras notícias de mortes repetidas, lá na Itália, particularmente, a gente escutava muito falar, né? Mas só está morrendo velho, o Covid é doença de velho, né? É melhor que deixe morrer mesmo, porque afinal de contas eles já são velhos, enfim, quer dizer, toda sorte de crueldade, assim, que a humanidade poderia se deparar, ela se deparou diante dessa pandemia. Inclusive, até outro dia falava disso, né? Eu, nos primeiros tempos do isolamento, em que eu achava assim, isso aí acho que vai durar 1, 2 meses, né? Eu, sinceramente, achava que a gente viveria um período de renascimento, enfim, de reconstrução de vidas e mentalidades, mas qual nada, né? O que a gente tem visto é um agravamento de certas tendências, de certas características, do próprio egoísmo das pessoas e tudo mais. E aí, voltando ao tema que nos interessa, pessoal, como é que fica a situação do idoso, o tratamento que ele merece em tempos de pandemia, em tempos de Covid, né? Do ponto de vista do Estatuto, né, são alguns artigos assegurando os direitos à saúde dele. O artigo 16, por exemplo, ele fala que o idoso tem direito a acompanhante. E o artigo 17 fala que ele tem direito à opção pelo tratamento. Se ele estiver lúcido, se ele estiver fazendo uso das faculdades mentais, ele pode simplesmente falar, eu não quero
ser tratado, não só do Covid, mas de qualquer outra doença. Só que tem um porém. Como as normas que surgiram neste ano, especialmente a lei número 13979, que estabeleceram alguns padrões muito diferenciados em virtude de uma situação completamente inovadora, não sei se seria possível nós falarmos assim, eu não quero me tratar do Covid, eu prefiro morrer. Mas o fato é que não é só eu prefiro morrer, né? A doença é altamente contagiosa, né? A gente vê polêmicas aí todos os dias envolvendo o ajuntamento de pessoas, uso de máscara, né? O simples ato de lavar as mãos, que é tão comezinho, tão elementar, né? Então, eu tenho para mim que, tudo bem, você não quer ser tratado, mas pelo menos isolado, você vai ter que ser, porque senão você contagia as pessoas, você pode se tornar um perigo para as outras pessoas. Agora, mesmo que o idoso, que a pessoa, de um modo geral, ela fique isolada, ela tem direito a acompanhante, ela tem direito enfim, a receber visitas, né? A gente está vendo aí situações de um fim bastante triste das pessoas, as pessoas morrem lá isoladas nos leitos de UTI, nos hospitais, mas não podem se despedir dos entes queridos e tal. Então, me parece que dentro dos direitos da saúde, de que tem um idoso, mas não apenas ele, todas as pessoas, né, a desumanização que essa doença tem proporcionado, ela é bastante grave, né? E em nome da urgência, em nome do contágio, em nome do perigo que ela representa, muitas pessoas estão passando por cima. Mas é Covid, como se a palavra Covid fosse assim um antídoto para qualquer tipo de abusividade, qualquer tipo de desrespeito à figura do idoso, né? Então, me chama a atenção, nesse momento, nessa questão relativa à forma como esses idosos estão sendo tratados, né? E assim por diante. Mas eu me lembro que nós conversamos um pouquinho, acho que gostaria que você interviesse nesse ponto, precisamente. Inclusive, quando o senhor falou em relação aos idosos, né? Teve até uma notícia do governo italiano. O senhor falou da questão do isolamento. Não sei se o senhor viu, deve ter visto com certeza, a notícia que saiu do governo italiano de que, em tese, eles não prestariam mais nenhum tipo de assistência a idosos com mais de 80 anos. Mas que, na verdade, foi fake news, isso rodou o mundo inteiro com essa notícia extremamente chocante de que os idosos não receberiam mais cuidados acima de 80 anos, receberiam cuidados alternativos, mas somente em casa. Mas, na verdade, não havia sido, de fato, a posição do governo italiano. Tinha sido, a princípio, uma recomendação da chamada SIA-ARTE, que é a Sociedade Italiana de Tratamento, deixa eu verificar aqui só o significado da sigla, Sociedade Italiana de Analgesia, Anestesia, Ressuscitação e Terapia Intensiva. Foi só uma recomendação, não foi realmente o posicionamento do governo, mas que em algum ponto começou assim a ser adotado com a chamada escolha de Sofia, né? Quem vai receber o tratamento? Idosos ou pessoas mais novas? Qual o critério que você vai utilizar? O critério utilitarista? Vou cuidar daquele que tem maior chance de sobrevida? Ou vou cuidar daquele que é vulnerável por si só e vou utilizar um critério deontológico, moral, social, voltado à dignidade da pessoa humana? Essa é uma outra discussão. Mas antes mesmo de falar em relação à escolha de quem deve receber o tratamento ou não, a questão do isolamento que o senhor apontou é muito complexa. Eu tenho alguns dados aqui que talvez seja interessante ressaltar, professor, falando da questão do isolamento e o que ele acarreta para uma pessoa idosa. E antes de falar do isolamento, é importante também a gente fazer a distinção entre solidão e isolamento, porque são dois termos que não se confundem. A pessoa pode ser sozinha, né? Se sentir só. Aliás, solidão é o estado de sentir-se só. E você pode sentir-se só em meio a uma multidão. Você tem a solidão acompanhada da situação de isolamento, uma solidão provocada pelo isolamento, ou uma solidão que leva ao isolamento. E você tem o isolamento que leva à solidão e o isolamento sem solidão. Então, eu vou dar alguns exemplos.
Eu, Larissa, não tenho me sentido bem em multidões, não estou me sentindo bem, estou com depressão, me sinto só e eu vou naturalmente para um estado de isolamento. Eu prefiro me isolar porque eu não consigo me sentir bem, eu não consigo estabelecer conexões afetivas com outras pessoas. Essa é uma hipótese. Falando de um idoso, seria aquele idoso que prefere se afastar de outras pessoas porque não se sente bem na multidão, ele se sente sozinho de toda forma. Agora, nós temos uma situação de isolamento propriamente dita, ocasionada por conta das medidas de segurança trazidas pela Covid-19. Avós que não têm tido contato com os netos, porque os netos podem ser transmissores sem aparentar ter os sintomas, então seria de difícil detecção. Avós que são compelidos por força da Lei 13.979, de março de 2020, a ficarem longe dos seus familiares, porque são naturalmente mais vulneráveis em relação à saúde que os demais, fazem parte de um grupo gritante de risco. E isso fica extremamente acentuado, porque essas pessoas em estado de solidão e de isolamento, e também as pessoas em estado de solidão ou isolamento, vão ter outros desdobramentos. A OMS, agora só para ficar didático, eu vou esquematizar o meu raciocínio. A OMS define saúde como o melhor estado de saúde física e mental. Saúde não é só não ter alguma doença. A saúde, ela engloba o estado de qualidade psicofísica, né? E como manter a saúde psicofísica, ou seja, fazer com que o idoso tenha uma qualidade de vida plena em meio a uma pandemia em que ele não pode ter contato com outras pessoas e ter acesso a uma relação intergeracional. Então, aquele idoso que já tinha um estado de solidão, independentemente da pandemia, agora, com a pandemia, ele tem a solidão aliada ao isolamento. E aí, a gente precisa também fazer uma consideração que as pessoas falam, eu estou fazendo isolamento voluntário. Eu tive bom senso, eu estou fazendo isolamento voluntário. Não! O que nós todos estamos vivenciando, adultos, jovens, crianças, de qualquer faixa etária, não é isolamento voluntário. Existe o isolamento ativo e o isolamento passivo. O isolamento ativo é aquele que parte de você porque você se sente compelido por motivos internos a se distanciar do resto da população. Agora, quando existe qualquer situação alheia à sua vontade e que gera outras circunstâncias que fazem com que você se afaste das demais pessoas, por mais que você tenha boa vontade em aderir a esse isolamento proposto pelo governo como medida de segurança, isso não é um isolamento ativo. Isso é o que a gente chama de isolamento passivo, que não é um isolamento voluntário. É um isolamento ocasionado por força de uma situação de pandemia. Então, o que nós temos aqui é idosos que já tinham uma saúde psicofísica muitas vezes frágil, que por conta de uma situação pandêmica estão ainda numa situação mais frágil e que por força da Portaria Interministerial número 5 e da Lei número 13.979, vêm-se obrigados, por força de lei, inclusive, a ficarem isolados do restante da família, para que, em tese, não haja disseminação da doença e uma transmissão comunitária ainda maior, inclusive uma transmissão intergeracional. A gente precisa entender que existe uma grande diferença entre inclusão e integração. E eu acredito que é nesse ponto que o senhor queria que eu me manifestasse. Inclusão é uma coisa, integração é outra, tá? O que a gente preza, o que o Estatuto do Idoso prega, o que a Constituição Federal prega é a inclusão. O que a gente vivencia é a integração. A grande diferença, e aí eu posso citar uma lista de fatores que diferenciam inclusão de integração. Mas a grande diferença teórica e prática da inclusão para a integração é a maneira como a sociedade se porta em relação àquela pessoa vulnerável. Na integração, que é o que a gente vivencia, a pessoa vulnerável, independente do motivo da vulnerabilidade,
ela se adapta ao meio. E na inclusão real, a sociedade é que se adapta às necessidades do vulnerável. Não é o que a gente vivencia. Eu vou dar um exemplo banal, um exemplo muito simples, e que nós vivenciamos no dia a dia. E depois eu trago isso para o contexto da Covid-19, se o senhor me permitir, para que o senhor possa avançar no seu raciocínio. Uma fila de mercado, um caixa. Nós temos nos mercados os caixas preferenciais e nós temos os caixas que são abertos, né? O que as pessoas geralmente entendem? Ah, tem um idoso na minha frente no caixa. Tem um idoso na minha frente no caixa. E numa fila normal, não num caixa preferencial. Qual é a tendência natural? Que aquela pessoa fique brava e pense, por que ele não vai para o caixa de idoso? Por que ele não vai para o caixa preferencial? E a pessoa se irrita, porque em tese, o idoso, naturalmente, ele vai ser um pouco mais lento para retirar as coisas do carrinho, porque são coisas mais pesadas, ele demanda mais tempo, normal, isso vai acontecer com todos nós. E a pessoa se irrita. Poxa, ele está no meu caixa, ele que vai para o preferencial. Então, o que a pessoa enxerga naturalmente? Que existindo um caixa preferencial, o idoso é que tem a obrigatoriedade de se mudar para o caixa preferencial. Isso é integração. Quando, na verdade, existindo um caixa preferencial, o idoso ele tem o direito, não é o dever, é o direito de dispor dessa ferramenta, dispor dessa facilidade. Mas não é uma obrigação, é um direito. Porque a sociedade é inclusiva. Da mesma forma, quer dizer, a sociedade deveria ser inclusiva. Da mesma forma que, não havendo caixa preferencial naquele supermercado ou naquele banco, todas as pessoas deveriam ter o bom senso de, não havendo caixa preferencial, ceder a fila para um idoso. Mas qual é a tendência natural? Não, eu não tenho que ceder a minha vez na fila. Eu estou aqui há muito tempo, eu tenho coisas para fazer. O mercado é que deveria ter caixa preferencial. Concordo que o mercado deveria ter caixa preferencial, mas a pessoa também deveria ter bom senso para entender que aquela pessoa tem necessidades especiais. E não é recriminação alguma, e nem exclusão, e nem desigualdade dizer que aquela pessoa tem necessidades especiais em razão da idade, da saúde, que também vai tendo a exercício de outros fatores. Então, isso é um exemplo banal da vida prática em que ocorre a integração e não a inclusão. O idoso é que se adapta ao que a sociedade oferece e não o contrário. Agora, trazendo isso para o contexto da Covid-19. E aí, agora eu costuro isso com aquele exemplo que eu mencionei da Ciaarte e da notícia italiana. No momento em que a Ciaarte fez aquela recomendação para o governo italiano, falando, olha, num caso de insuficiência infraestrutural e profissional, havendo um impasse entre uma pessoa idosa e uma pessoa mais jovem que precisa de tratamento, você prioriza a pessoa mais jovem, porque a pessoa mais jovem que for tratada de Covid-19, ela vai ter uma chance maior de sobrevida. A pessoa idosa vai ser tratada, mas nada impede que ela morra de um infarto daqui a 1, 2 meses. Então, a gente não tem aí um critério muito utilitarista. Quer dizer, o critério é utilitarista, mas socorrer a pessoa idosa não seria útil. Agora, vamos trazer esse mesmo exemplo que eu dei em relação ao exemplo banal do caixa preferencial, da diferença entre inclusão e integração, e vamos colocar isso na prática com um exemplo de Covid-19, né, de tratamento de Covid-19. Agora a situação muda um pouco. Eu tenho um idoso que é vulnerável e eu tenho um jovem. Uma criança, vamos melhorar ainda o cenário, uma criança de 3 anos com Covid-19. E o hospital só dispõe de um único aparelho respiratório. Para quem eu deixo esse aparelho? Para a criança, porque ela vai, em tese, durar muito mais do que o idoso, ou eu deixo para o idoso? Uma visão utilitarista, tá? Vamos colocar 3 visões aí. Uma visão utilitarista. Visão utilitarista seria, deixa para a criança tem uma maior chance de sobrevida. Ponto. Agora, uma visão integradora, que não é o que o Estatuto prega e que não é o que a Constituição Federal prega. Uma visão integradora.
Uma visão integradora diria, olha, os dois grupos são vulneráveis, mas o idoso é mais vulnerável que a criança. Então, vamos deixar para o idoso, porque a chance do idoso morrer é muito maior. Agora, uma visão inclusiva e não uma visão integradora. A visão inclusiva, diferentemente da integradora, ela não liga para expressões como melhor idade, terceira idade, vulneráveis, especiais, portadores de necessidades especiais. Não existe isso. Esses termos que nós colocamos são termos que nós colocamos, que a sociedade coloca. Uma pessoa idosa, ela é vulnerável, mas antes de ser vulnerável, ela é idosa. Tão e simplesmente idosa. Ela é idosa. E ter necessidades especiais decorrentes da idade e da saúde dela não é nenhum defeito. Assim como uma pessoa portadora de necessidades especiais ser cadeirante, não é nenhum defeito. Assim como uma criança precisar da proteção dos pais por perto, não é nenhum defeito. Isso não é um problema. É uma necessidade. Então, Larissa, você está me dizendo que a inclusão, ela faz diferenciação? Sim, ela tem aquela visão da igualdade aristotélica, tratar os iguais na medida de suas igualdades e os desiguais na medida de suas desigualdades. Ela também faz a diferenciação a que o portador de necessidades especiais faz jus, a que a criança faz jus, a que o idoso faz jus. Só que ela reconhece essa diferenciação de todos, coletivamente. E ela não faz distinção entre essa diferenciação. Ela trata a diferença de forma igual. Ela trata com diferença na proporção das igualdades e desigualdades, como prevê a igualdade aristotélica. Mas ela faz essa distinção de maneira equânime. Então, numa visão inclusiva, havendo um único aparelho entre um idoso e uma criança, o que a inclusão vislumbra? Não é vou priorizar a criança porque é mais lucrativo. Não é vou priorizar o idoso porque o idoso é mais vulnerável que a criança e tem menos chance de vida. A visão inclusiva pensaria, eu tenho um idoso e eu tenho uma criança. Ambos são vulneráveis dentro de suas especificidades e necessidades. Quem está com maior urgência e emergência no atendimento? É o idoso? Então vamos atender o idoso. É a criança? Então vamos atender a criança. Essa seria o grande pulo do gato numa visão inclusiva em que houvesse a disputa de aparelho por duas pessoas vulneráveis. O senhor concorda, professor? Eu concordo. E tanto isso é verdade, né, que o próprio estatuto, ali no artigo 15, parágrafo 7º, ele diz que os idosos, até com mais de 80 anos de idade, eles terão preferência no atendimento sobre, inclusive, os demais idosos. Essa foi uma modificação que veio em 2017. Há alguns, eu até não gosto muito dessa classificação, desse termo, falar, são super idosos, né? Acho meio estranho esse tipo de denominação, exceto nos casos de emergência. O próprio parágrafo 7º, ele vai ao encontro disso que você está falando, né, da questão inclusiva, né? Ou seja, quem tem a emergência nesse caso é uma criança de 3 anos, para pegar o exemplo que você bem deu. Sim, então é ela. Então, ela vai ter prioridade no atendimento e não o idoso, né? Então, vem ao encontro disso. E por que essa inclusão dos 80 anos? É bom a gente destacar isso, né? Eu falei meio de passagem no começo, mas falo mais agora, né? O envelhecimento populacional brasileiro, ele é uma realidade inafastável, né? Nós chegaremos a 2030, está aí na esquina já, né? Com a 6ª população idosa do mundo. É muito velho, é muita gente. E ao contrário de Europa, Estados Unidos, Japão, nós não nos preparamos devidamente para esse tipo de situação. Pelo contrário, né? Quando a gente vê aí um desapreço pelos sistemas de saúde, pela Previdência e Assistência Social brasileira, quer dizer, a gente está fazendo aquilo que o Mabembe fala de necropolítica, né? Você está querendo matar mesmo, né? Você está querendo eliminar quem não produz mais, quem não trabalha mais, né? E a ideia é de uma perversidade, assim, cruel, né? Por isso que quando a gente se encontra, até tem essas ocasiões privilegiadas, né? E eu sei que muitos aqui são, nos seus lugares de atuação, formadores de opinião,
É uma necessidade premente de que, claro, a gente estude muita coisa, mas do ponto de vista do direito do idoso particularmente, o próprio estatuto, né? Quando, por exemplo, a gente vê os chamados grupos de terceira idade, pessoas que se reúnem e, enfim, tem lá atividades recreativas, isso é muito importante, mas do que tenho visto ao longo de todos esses anos, é muito raro, é muito difícil mesmo. Se você chegar para aquelas pessoas e perguntar assim, olha, já houve aqui um espaço de formação sobre o Estatuto do Idoso, sobre a legislação que enfim, dá direito a vocês? Ah, imagina, não, né? Quando vem um advogado aqui, uma advogada falar, mas fica nisso, né? Quer dizer, não há um trabalho contínuo, e isso, inclusive, já indo para o próximo ponto que eu queria falar, faz com que os conselhos de idosos, né? Conselho municipal, conselho estadual, né, conselho federal, eles acabem sendo muitas vezes ocupados por pessoas cujos interesses não são na formação da cidadania, não são na conscientização das populações idosas, né? São há outras motivações, né? De natureza política e tudo mais, né? Mas, infelizmente, eu não vejo assim uma preocupação no sentido de, eu represento você, eu quero que você, enfim, não seja apenas um objeto de proteção, mas sim um sujeito de direito. Você possa estar tudo nas mãos, você possa se unir, debater, pressionar teu político, pressionar o vereador do teu bairro e assim por diante, né? Então, esse é um primeiro ponto. A conscientização me parece fundamental, né? E nessa mesma parte sobre ainda saúde, né? Há uma preocupação dizendo assim, né? Olha, o parágrafo único do artigo 17, o artigo 19, quando ele fala sobre suspeita ou confirmação de violência praticada contra idosos, mas aqui ele está voltado à área da saúde. Nós, que não, penso eu que a maioria que está nos ouvindo, não trabalha em hospitais, né? Como é que a gente faz quando a gente sabe que o idoso está sendo agredido e tal? Claro, pode procurar a polícia, pode procurar a Defensoria Pública, o Ministério Público, mas existe um canal que me parece que é mais rápido, que é o telefone 100. Você liga, né, identifica lá o caso de agressão, o caso de violação à integridade física do idoso, e as autoridades têm que tomar alguma providência. Mas é claro que a gente tem que fiscalizar também, algo foi feito, né? Aquele filho que continuava enfim, a violentar a mãe das formas mais variadas possíveis, ele parou com isso, ele sofreu alguma sanção por isso, né? Então, esses são meios que me parece que são muito importantes para que as pessoas não só conheçam o Estatuto, mas façam valer o Estatuto, né? Nesse ponto, né, a pandemia, ela não é que ela tenha alterado a proteção ao idoso, né? O corpo normativo já está aí todinho sedimentado, já está aí todinho edificado, né? O que é necessário, me parece, é realmente uma fiscalização intensa de nós, como sociedade, como formadores de opinião, para que o Estatuto, que tem intenções tão boas, tão interessantes e tudo mais, ele possa ser, em vários dispositivos, não apenas uma norma interessante e não apenas uma letra morta, mas que produza resultados concretos na vida das pessoas, né? Então, esse é um ponto que eu gostaria de destacar, né? Veja uma outra coisa, a gente fala muito de saúde, você tão brilhantemente falou da questão da solidão, né, do isolamento e tudo mais, né? A gente vê, assim, hoje em dia, pessoa abandonada pela família, deixada de lado pela família, né? Há um projeto, eu até gostaria de discutir isso rapidamente, né? Que é a da chamada Senexão. A Senexão, o que vem a ser? O projeto de lei 105 de 2020, está tramitando na Câmara dos Deputados, né? Ele seria a colocação do idoso em família substituta, tal como se fosse uma adoção no que a gente vê com as crianças e adolescentes, isso em relação ao idoso. Esse projeto ainda está tramitando
me parece muito interessante, né, em vista das reiteradas situações de abandono de pessoas com mais de 60 anos, sobretudo quando elas não têm patrimônio, né, quando elas são pobres e miseráveis. Né? Então, me parece bastante razoável, né, esse tipo de projeto. Como também, né, e nesse ponto eu também gostaria de uma intervenção sua, como também o próprio Estatuto se detém, em grande parte, a falar sobre como devem funcionar instituições de longa permanência. No começo da minha fala, eu dizia, não devemos falar em asilo, né, porque a ideia do asilo, que vem lá do Brasil colônia, era o lugar onde você colocava tudo que você não queria ver na rua, né, morador de rua, prostituta, pessoa louca, enfim, né, você colocava ali, inclusive os velhos também, né. Então, as instituições de longa permanência, as privadas, que geralmente cobram caro, cobram muito caro, as públicas, que são bastante degradadas, elas precisam ser um espaço reinventado para esse tipo de população. Né? E aí, nesse ponto, né, eu gostaria, até com base na análise que você tão bem fez, e que já tive a ocasião de apreciar, falasse um pouquinho dessa visão das instituições de longa permanência, no sentido de que elas não sejam depósitos depósitos de desesperançados, de pessoas que estão ali esperando só o próprio enterro passar. A Anvisa, ela define as ILPIs, né, que são as chamadas instituições de longa permanência para idosos, como instituições governamentais ou não governamentais de caráter residencial destinadas ao domicílio coletivo de pessoas com idade ou igual ou superior a 60 anos, com ou sem suporte familiar em condição de liberdade, dignidade e cidadania. Isso corrobora com os artigos, principalmente, 3º do Estatuto do Idoso, o artigo 9º, que são os artigos que ressaltam os direitos da pessoa idosa, como o senhor bem salientou. Igualdade, solidariedade, lazer, cultura, alimentação devida, higiene e todos os outros direitos sociais que nós temos também no artigo 6º da Constituição Federal. E temos também ainda, né, educação, lazer, trabalho, cidadania, respeito à convivência familiar e comunitária, sem prejuízo da proteção integral de que trata a lei, assegurando por lei ou por outros meios todas as oportunidades e facilidades para a preservação da saúde física e mental. Mas como garantir todos esses direitos dentro de uma ILPI? Isso sem falar da situação pandêmica, né? Porque na situação pandêmica ainda está mais complicado, porque o acesso está completamente restrito, as pessoas que trabalham lá dentro têm que ter o triplo de cuidado, não pode haver visitação durante esses momentos de pandemia para que não haja contágio. Infelizmente, houve ontem uma notícia muito triste em um abrigo que eu ajudo lá em Lorena, chamado Abrigo de Nazaré. Eu moro em Lorena, e em Lorena nós cuidamos, né? O Abrigo de Nazaré ele não é uma ILPI privada, já foi, hoje em dia é uma ILPI pública. E um dos funcionários estava com Covid, não sabia e transmitiu a vários idosos. E houve um ataque muito grande, falando que houve falta de cuidado, enfim. São questões muito complicadas, é muito difícil a gente julgar, né? Porque a gente não está na pele e a gente também não sabe quanto amor aquele funcionário emprega para cuidar dos idosos todos os dias. Não, às vezes não é por falta de amor, é por excesso dele que ele acabou indo trabalhar. Então é muito complicado. Mas em relação aos ILPIs, eu vou dar alguns exemplos de um trabalho que eu publiquei em 2017, 2018, falando de algumas ações que as ILPIs poderiam adotar para tentar minimizar esse cenário de solidão e isolamento. E só antes de comentar sobre essas ações que as ILPIs poderiam adotar, eu queria consignar aqui algumas informações de umas pesquisas que eu fiz sobre a questão da solidão e do isolamento. Para o senhor ter uma noção, segundo dados do IBGE, aqui, ó, mais ou menos em 2050, antes da pandemia, a previsão era de que o Brasil possuísse 66,6 milhões de brasileiros com idade superior a 60 anos. A gente está falando de 1/3 da população brasileira.
A tendência é que cada vez mais idosos vão morar nessas instituições de longa permanência para idosos. Por isso que cada vez mais essas instituições, junto ao Estado, junto à sociedade, à comunidade, às famílias, elas têm que assumir um papel forte de ação para com os idosos, no sentido de conseguir harmonizar e compreender todos esses direitos que o Estatuto prevê. Um deles, que eu sugiro como uma ação, por exemplo, seria a obrigatoriedade dos representantes das ILPIs participarem, seja as ILPIs privadas ou públicas, participarem na constituição de políticas públicas voltadas para essa idade. Porque quem que tem que formar políticas públicas além do governo? A sociedade. A sociedade deve sim participar dos conselhos na formação de políticas públicas. Mas dentro das ILPIs, quem mais vivencia? Os representantes sabem as necessidades das ILPIs. São eles que recebem as visitas em loco do Ministério Público, que tem que fazer visitas em loco para assegurar que os direitos estejam sendo efetivados. Então, como deixar de fora dessas políticas públicas e da formação dessas políticas as pessoas que mais vivenciam o dia a dia dessas pessoas idosas dentro dessas instituições? Então, no meu entendimento, esse já seria um ponto. Uma primeira ação que seria, no meu entendimento, obrigatório, seria necessária a obrigatoriedade da participação de representantes de ILPIs na formação de políticas públicas para essa faixa etária. Ainda falando sobre a questão da solidão e do isolamento, que ocorre sim dentro das instituições de longa permanência para idosos, sobretudo agora em situação pandêmica. Primeiro, porque muitas vezes a família deposita literalmente o idoso ali e não visita mais, né? Isso é um ponto. Mas o que geralmente faz com que essas pessoas se sintam idosas? Os idosos, eles têm várias situações que levam à solidão e ao isolamento. Viuvez, aposentadoria, ainda deixar de praticar atividade profissional independentemente da aposentadoria para aqueles que são autônomos e não têm uma aposentadoria privada, ou a própria deterioração do sistema corporal, né? As funções cognitivas, elas vão se, aspas, desacelerando. Então, tudo isso vai contribuindo para o envelhecimento e vai contribuindo para uma baixa autoestima. E as instituições de longa permanência têm que, de alguma forma, driblar isso, já que essas pessoas que ficam lá pouco recebem visitas, ou não têm o contato familiar necessário, ou não desenvolvem mais uma atividade profissional, que é o que acontece, ou não têm um contato intergeracional. Então, uma das saídas, além da participação obrigatória do representante da ILPI, seria, por exemplo, a inclusão digital, né? Um profissional que visitasse essa instituição de longa permanência, de tempos em tempos, e que ensinasse os idosos a mexerem nos aparelhos. O que você precisa para ter inclusão digital? Basicamente de 3 ferramentas. Dispositivo tecnológico, rede, que é a internet, e você precisa de domínio tecnológico. Então tem gente que pensa, inclusão digital. O meu avô é incluído digitalmente, ele sabe mandar e-mail. Não, isso não é inclusão digital. Saber mandar e-mail e ler e-mail não é inclusão digital. Inclusão digital quer dizer dominar um dispositivo tecnológico e fazer uso da rede para melhorar a sua qualidade de vida. Se você lê e-mail, recebe e-mail, mexe no Facebook, mas isso não melhora a sua vida, você não é incluído digitalmente. Então, o que a gente tem visto hoje nas instituições de longa permanência? Literalmente depósitos de idosos. Ao passo que, com inclusão digital, com neuroeducação, com visitas, por exemplo, entre as crianças das instituições para jovens e as pessoas de instituições de longa permanência, por exemplo, crianças poderiam fazer visitas aos idosos, promover a visita de crianças de escolas aos idosos. Olha quanta coisa eles poderiam compartilhar. Os idosos iriam partilhar experiência, os mais novos aprenderiam a respeitar os idosos, ter responsabilidade. Atividades de contação de histórias, como já acontece nos Estados Unidos, em que as crianças do, aspas, vulgo orfanato visitam mensalmente os idosos em alguns lares, e aí eles têm contação de histórias, têm atividades de memória, em que eles têm que descrever, por exemplo, os idosos como se fossem seus avós, então eles adotam um idoso como avós. Então, ainda, atividades com animais, claro que respeitadas,
todas as normas de segurança e higiene da instituição de longa permanência para idosos. Algumas instituições no Brasil já têm animais de estimação num local reservado, mas tudo isso fora da situação pandêmica, tá? A promoção de atividades de relação intergeracional, a gente está falando fora de uma situação pandêmica, a questão do animal, tudo isso fica muito mais complicado. Mas e por que não a inclusão digital? Ainda mais nesse momento em que está todo mundo conectado pelas redes. Então, alguns programas que existem no Brasil com esse intuito. Tem o Telecentro, que foi uma política pública que deu muito certo. Eles ofereciam a conexão banda larga, instalavam os dispositivos e as pessoas faziam uso e iam um profissional em loco ensinando a utilizar. Então, todas essas ferramentas, elas podem ser muito produtivas nas instituições de longa permanência e não só. Agora, para contornar os problemas que a pandemia acarretou, avós não estão tendo contato com os netos, a gente pode trabalhar em casa também. Tenha um pouquinho de paciência. Se você tem um avô, uma avó, ensina a mexer, ensina a se conectar. Mas não é só avô, é só entrar aqui no Facebook e vou criar uma rede para você. Não! Faz com que ele possa utilizar a internet e o dispositivo ao seu favor, né? Que ele possa ler o Estatuto do Idoso, conhecer os seus direitos, que ele possa, de repente, conversar com outras pessoas da idade dele também, porque eles sentem saudade dos amigos, conversar com os netos, já que o contato está tão restrito. Tem tantos meios, né, professor, que a gente pode utilizar dentro da inclusão digital para tentar driblar a situação pandêmica, já que o contato é restrito e a restrição veio na tentativa de cuidar desses idosos. Por que não utilizar a inclusão digital e os dispositivos tecnológicos que hoje em dia quase todos têm acesso para tentar melhorar essa qualidade de vida, sobretudo nessa situação que está tão complicada? Sem dúvida. A ideia é muito interessante mesmo, né? E eu gostaria, né? Penso que já estejamos nos encaminhando para o final, infelizmente, não é? Mas temos mais 5 minutos. Então dá para falar o que eu preciso falar. Seguinte, nós estamos aí há 3 meses de eleições municipais, né? O Brasil vai às urnas em novembro, né? Houve uma alteração da Constituição por conta da pandemia, as eleições que seriam em outubro ocorrerão em novembro. Pois muito bem. Claro, a primeira atenção que eu peço a todos, evidentemente, que é um tema que me é caro, também caro à professora Larissa, não é que muitos vão se apresentar pedindo votos, protestando por cuidados com os idosos, né? Eu amo a terceira idade, eu gosto muito da terceira idade, né? Eu faço muito pela terceira idade, tome muito cuidado, né? Se efetivamente há uma coerência nesse pedido de voto e a ação pretérita, a ação no passado, né? Porque como se trata de um eleitorado que, enfim, né, pelo próprio crescimento populacional vai aumentar, né, muito embora não haja obrigação de que ele compareça às urnas aos 70 anos, mas há uma sensibilidade envolvendo as pessoas. Puxa vida, ele gosta de velhinho e de criança, então ficamos muito atentos em relação a isso, né? E digo mais, né? O Estatuto do Idoso já tem efetividade em várias áreas, já tem alcance em várias áreas, né? Por exemplo, transporte, por exemplo, as instituições de longa permanência em que houve alguma modificação desde a entrada em vigor dele até os dias atuais, a questão da saúde, com reflexos, inclusive, na lei dos planos de saúde e tudo mais, mas há várias coisas que ainda precisam ser implementadas, a questão do trabalho, da previdência social, da habitação, que são partes absolutamente desconhecidas e negligenciadas em relação ao Estatuto do Idoso, né? Então, evidentemente que se você tem um interesse pela causa, né, procure saber qual é o trabalho do Conselho Municipal do Idoso da sua localidade, da sua cidade, né? Veja o que eles fazem, né? Como eles atuam, né? O próprio Ministério Público voltado à população idosa, a Defensoria Pública, que também tem um trabalho belíssimo e quase heróico
né, nas localidades onde ela se instala, né, e assim por diante. Porque senão nós ouvimos alguém falar, duas pessoas falando de forma apaixonada, de forma consciente, mas se não levamos isso para a vida, se não transportamos para a existência daquelas pessoas que vivem conosco, não adianta, né? Então, é isso, né? E gostaria muito, muito, muito de agradecer ao Júri Expresso, professora Larissa, professora Mônica, pelo espaço, pela possibilidade de participar. Agradeço aí que foram convidados e que destinaram aí 1 hora do seu tempo para refletir um pouquinho essa temática tão importante conosco. E eu que agradeço, professor. Eu acho que, assim, em síntese da nossa live, que faltam só 2 minutos, né? Só para concluir, a pergunta principal que o senhor fez no início. A legislação dos idosos mudou diante da pandemia? Não. Mas se, de um lado, a mudança da legislação que visa a proteção do idoso não mudou diante da pandemia, que mude a nossa responsabilidade, já que a situação por si só aumentou a vulnerabilidade dessas pessoas idosas. Então, que mude a nossa responsabilidade, que mude o nosso olhar, que mude a nossa preocupação e que juntos nós possamos fazer uso das ferramentas que nós já temos à disposição para tentar melhorar o cenário para essas pessoas idosas. Que a gente não se acomode com a ideia de meu avô não pode ver o neto, meu avô está numa instituição de longa permanência e está isolado, que a gente não se acomode com isso, que a gente pense em como driblar essa situação, em como melhorar o cenário das instituições de longa permanência, especialmente as públicas, e como o senhor bem falou, que todos participem, né, busquem participar dos conselhos das suas cidades, para tentar desenvolver juntos políticas públicas e achar uma solução melhor para o enfrentamento desses problemas que os idosos, por vezes, se deparam. Eu agradeço muitíssimo, de todo o meu coração, professor Luiz, a sua participação, o seu carisma. O senhor é uma pessoa extremamente carismática, dotado de um saber notório e passa conhecimento com doçura. Então, muito obrigada pela sua participação, que tenhamos novas oportunidades de refletir o tema e agradeço a todos aqueles que participaram da nossa live hoje. Tenham todos uma excelente tarde e continuem participando das lives do Júri Expresso, que para a gente é uma grande alegria. Obrigada, professor Luiz, fique com Deus e um brinde à nossa amizade, ó. Um brinde com café e caneca do Júri Expresso. Isso aí. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.